Fala, moçada! Hoje a gente vai falar como que com jeitinho você consegue convencer o seu gerente de banco a fazer aquela carta supimpa do jeitinho que o governo canadense pede. Então, antes do vídeo começar, dá um pulinho nos comentários e fala pra gente qual que é a coisa que você mais odeia de ir no banco. Eu sei quais são as coisas que eu mais odiava. Hoje eu já não vou no banco há anos, mas... desde que a gente praticamente pisou aqui. A gente foi uma vez e duas acabou. vezes no banco e acabou. Nunca mais precisou ir. Tá, mas vamos falar aí como que foi pra conseguir essa tal dessa carta do gerente de banco. Você precisa pra comprovar os seus fundos. A gente falou sobre isso no Proof of Funds, no nosso vídeo sobre Proof of Funds. E como que você faz pra convencer esse gerente? Bem, com pão brasileiro, sabe? Você tem que ter jeitinho e você tem que saber que Tem se que ter você... gingado, tem que ter swing. Mas além de tudo, né? Se você traz o bolo pronto, a chance da pessoa falar que não é muito menor, porque você não tá dando trabalho pra ela, entendeu? É, porque o lema é evitar a fadiga, né? Então, Exato, dos outros, inclusive, É. né? Não querer cansar os outros. Então você chega lá, você precisa que a pessoa faça um negócio pra você, aí você pede pra ela fazer o negócio todo, ela vai ficar assim, pô, vou ter que escrever esse bagulho aqui. Aí ela já vai meio que tipo, então, não vai dá dar pra aquela fazer, enrolada. o banco não deixa, não sei o quê, mas na verdade não é necessariamente isso. Nada disso, na real, Então, o que eu fiz? O que eu fiz já sabendo essa predisposição do povo brasileiro a, tipo, te ajudar se você ajuda ele, sabe? Uma mão lava a outra. Eu já deixei a minha carta de banco praticamente pronta. E na carta de banco você tem que ter algumas informações essenciais. Eu vou pegar aqui a minha colinha, tá, gente? Porque é muita informação. Você tem que ter o nome do aplicante principal, que no nosso caso, eu era aplicante principal do nosso processo do Express Entry. Se você não viu, a gente tem um vídeo super legal sobre como que foi o nosso processo, tipo, do início ao fim, Do início assim, ao a fim. timeline todinha. Então você pode depois ir assistir lá esse vídeo. Então você tem que ter o nome do aplicante principal, os dados da instituição financeira, endereço, telefone, e-mail, etc. Aí os números das contas que você tem, obviamente. Se você tem conta em um monte de banco, Não necessariamente você precisa botar todos os bancos. você precisa... Esse é o que tem o dinheiro, né? Exato, então se você tem conta em um monte de banco, mas só em um banco que tem o dinheiro que você precisa pra comprovar o Proof of Funds, você pode fazer as cartas só daquele banco. Mas se você tem um pouquinho espalhado em cada banco, aí Aí você vai ter que o negócio já fica fazer mais de complicado. todos, já vai ser mais complicado. Aí, número de conta, conta corrente, conta poupança, tudo quanto é trancai que você tiver. Inclusive, data de abertura de cada conta eles pedem. Isso, pra Porque- saber que você é um cliente que tá com aquele banco já há alguns anos, etc. É. Você tem uma certa... Eles têm confiança em você como cliente, etc. Patati patatá, isso aí. Saldo atual das contas, tanto conta corrente como conta poupança. E o saldo médio de cada conta corrente e conta poupança nos últimos 6 meses. Gente, eu tive Essa é a que fazer parte esse mais cálculo na chata. mão. Essa é a Eu parte fiz mais cálculo chata. na mão. Foi muito chato. Eu botei tudo na planilha, não sei o que era. Eu fui fazer o saldo médio. Eu usei o saldo médio. Pra fazer esse cálculo, eu usava o saldo médio do último dia de cada mês, tá? Então, vamos dizer que foi janeiro, fevereiro, março, tá? Só pra dar um exemplo. Eu peguei o último dia de janeiro, de fevereiro, de março, abril, maio, junho, botei na planilha e fiz a média, entendeu? Então, eu fiz o saldo médio nos últimos 6 meses. Isso foi bem engraçado, porque como a gente contou lá no vídeo do Proof of Funds, a gente vendeu o imóvel, então teve um momento que teve uma entrada muito grande. E os outros meses não tinha Não dinheiro tinha nada. direito. Ficou bem engraçado esse número na nossa carta. E aí eu fiz todos esses cálculos, eu redigi a carta e eu já tinha ido, gente, aí eu tô lendo aqui, né, tô pegando a colinha porque eu tô lendo, porque eu escrevi isso tudo na época que eu fiz, entendeu? Mas hoje em dia você acha que eu lembro? Já tem 4 anos praticamente isso. Aí quando eu tava pra fazer isso, teve um negócio chamado, estavam anunciando que ia ter um negócio chamado greve de banco. Nossa, greve de banco. Cara, de banco. a gente tava conversando aqui antes de fazer o vídeo, aí ela falou disso, eu falei, caraca, é mesmo, velho, greve de banco, tem dessa, né? Tipo, aqui, gente, não Eu existe não, isso. Tipo, não me Eu fiquei toquei que greve de banco was a thing. Not even it was a thing. É tipo assim, tem 3 anos que a gente não escuta a palavra greve, tipo, strike. Não, porque teve greve dos Correios aqui. Mas Foi tipo 3 dias. 3 dias, foi ridículo, assim, comparado com o que acontecia no Brasil, gente. E eu fiquei pensando, cara, como é um estresse adicional que você acaba tendo, né? E Porque aí tem greve de banco, você não consegue fazer nada. aí, tipo, tem greve dos Correios, aí você não consegue mandar as coisas. Aí tem greve de escola, aí as crianças vão pra escola. Aí tem greve da universidade. Nós dois passamos por greve universitária. Eu Quando não. Você passou assim? Não passei, não. Lógico que passou, eu tava na universidade já quando teve a greve. Eu não tive, não peguei greve. Como que isso Eu fui um aconteceu? dos poucos sortudos que nunca pegou greve na UFES. Mas eu peguei greve na UF. Ah, foi no meu mestrado. Agora eu tô Foi lembrando. no seu mestrado. No meu mestrado teve greve, foi isso. Foi no meu mestrado. Então eu peguei greve da É universidade. porque eu estudei pouco. A
acabou que, tipo, a gente ainda teve esse insight. Caraca, uma das coisas, só pra já responder a pergunta que você fez, uma das coisas que eu mais odiava era essa coisa de, tipo, tem que ir no banco antes, ou tem que ir no banco no dia X, e o banco tá sempre lotado, porque era dia de pagamento, dia de receber. Isso não existe aqui. E tirar a roupa toda pra entrar no banco. Ai, gente, tem que tirar a olha. cinta, tem que tirar o sapato, aí tirar a meia. Aqui não tem aquela portinha Não tem a giratória porta do demônio, giratória, sabe? Não tem. Aí a aquilo. porta trava, você fala, meu amigo, é meu marca-passo. Cara, não, tira aí. Porra. Ó, já melhorou muito. Inclusive, se você gostou dessas coisas aí, de que não tem esses problemas, dá aquele like aqui no vídeo, vai. Já deu like? Like, dá um like. Sabendo disso tudo, eu sabia que ia ter greve de banco. Eu fui no banco antes pra saber, perguntar pra gerente como que ela poderia fazer, o que que eu poderia fazer, se eu poderia trazer a carta redida, se não sei o que. Tipo, eu meio que de autorização dela e tal, consultei ela. Aí ela falou que tudo bem. Aí, o nosso ITA só saiu depois da greve do banco. Então, eu fui falar com ela antes da greve. Ela me deu todos os ok's. Depois da greve... É bom que ela tava descansada. Tá descansada, tinha tirado umas férias ali. Não, tô brincando. E aí... Depois da greve, eu fui voltar no banco. Quando eu voltei no banco pra fazer a carta, eu tirei duas informações que eram muito importantes, que eu tô tentando achar aqui. Era o número das contas, porque não veio no modelo, ela te mandou um modelo da carta. Ah, foi isso mesmo. E aí no modelo original da carta que ela te mandou, não tinha os números das contas. E a data de abertura, era isso, as duas coisas, isso. Não tinha o número da conta, nem as datas de abertura. E aí ela fez a primeira carta sem essa informação. Aí, Giovana, muito, gente, muito enfiada dentro dos fóruns, ficou fuçando, e eu vi que tinha que ter, não tinha jeito, eu tinha que botar isso de alguma forma. Aí eu voltei lá, toda linda e bela, a mulher já olhava pra minha cara, tipo assim, pelo amor de Deus, o que essa menina vai fazer aqui? Puta. E eu lembro que pra conseguir essa última carta, eu tive que sentar no computador dela e digitar uns negócios, porque tava tão difícil pra ela mexer no Word, era uma coisa assim, tão complicada, e eu precisava acrescentar umas informações, aí eu tive que sentar no computador, ela deixou eu sentar, gente, eu fui muito, sabe, aquela cara assim, de tipo, olha essa minha cara, gente, alguém acha que eu vou fazer alguma coisa errada? Com essa cara? Cara depíssimo, né? E aí eu sentei lá, só fiz. Ela ficou em pé, olhando, lógico, tudo que eu tava fazendo. Mas eu fiz lá, digitei os negócios, ela imprimiu. Eu falei, graças a Deus, consegui essa carta. Tem um detalhe. Quando eu fui conversar com ela, eu perguntei se ela falava inglês. E ela falava inglês. Ela falou, não, eu falo inglês e tal. Eu falei, porque podem te ligar pra confirmar essas informações. Aí ela falou, não, eu falo inglês e tal. Eu falei, então tá. Então eu vou fazer a carta direto em inglês. Esses dias eu tava conversando com o pessoal lá no nosso Instagram. Inclusive, se você não segue a gente lá no Instagram... @casalnerd no Canadá. Tá na hora de seguir. E eu tava conversando com o pessoal lá no Instagram, o pessoal falou, mas você fez sua carta do banco direto em inglês. E eu falei, caraca, eu tinha esquecido que eu tinha feito isso. Mas eu, ainda por cima, tinha esquecido que eu tinha perguntado isso pra gerente, se ela falava inglês. Então eu fiquei pensando, caraca, eu pedi a carta em inglês. Imagina se essa mulher não fala inglês, eles iam ligar pra ela, ia ser uma treta. Que bom que ninguém ligou pra essa mulher. Eu acho que ninguém nunca ligou pra ela, tá? Só pra garantir. Mas eu confirmei com ela que ela falava inglês. Eu fui sensata, eu tô checando aqui nas minhas anotações e eu fui sensata. Então, se você for redigir a carta direto em inglês... Confirme com o gerente antes. Que ele fala inglês. Né, porque, na verdade, assim, se você redige a carta em português e manda a tradução juramentada, isso é uma indicação, na verdade, pra eles, né, de que a pessoa que eles podem precisar contactar não fala inglês. Exato. Entendeu? Eu falo, eu mandei a carta em português com a tradução juramentada, então meio que é uma indicação disso aí. E aí, provavelmente, se alguém fosse ligar pra entrar em contato com a sua gerente, ia falar com ela em português. E aí ia ser tudo resolvido. E aí, gente, essa foi o lerê todo de fazer a carta. Pra que precisa dessa carta? Pra depois que você recebe o seu convite pra mandar os documentos, que é o famoso ITA, você... faz preenche seu perfil, não sei o que, aí um dia os caras lá sorteiam os números e se você tem um número de pontuação abaixo, maior do que aquilo, né, dentro daquele range, você tá dentro. E aí você tem que mandar os documentos. E um dos documentos você tem que mandar essa carta de banco. Isso aí. Então, eu fiz a carta de banco. O Vitor nem, ele nem se envolveu muito, não. Gente. Eu fui tudo eu, porque eu era aplicante principal, era o nome principal nas contas. E não é só isso. Eu trabalhava full time, você trabalhava do lado do banco e tinha tempo no meio de uma aula e outra. Exatamente. O horário do professor é um pouquinho mais diferenciado, flexível, então era mais fácil de eu ir no banco. Então teve tudo isso, sabe, gente? Ele não se envolveu com essa parte muito, mas ele lembra do estresse que eu fiquei. Eu ia voltar no banco e voltar no banco. Então eu espero que isso tenha ajudado vocês. Vou deixar na descrição aqui o link do texto que eu explico mais em detalhes tudo isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e se inscrito no canal, né? Exato. E é isso aí, gente. Espero ver vocês aqui no próximo vídeo. Tchau.